Sim, você já sabe que, se quiser alcançar um objetivo, precisa escrevê-lo. Eu sei que isso soa um pouco clichê, mas funciona. E existe um detalhe novo que talvez você ainda não tenha percebido, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o ato de escrever seus objetivos. Fica comigo até o final, porque você vai entender como aprimorar essa prática de um jeito que realmente faça diferença, tanto na forma como você busca seus objetivos, quanto na forma como você constrói sua resiliência. E se isso fizer sentido para você, já deixa o seu like. Em um estudo conduzido por Mark Murphy, que analisou como homens e mulheres lidam com o estabelecimento de metas, ficou evidente que, de modo geral, as pessoas ainda têm dificuldade em registrar aquilo que querem de forma clara no papel, embora os homens tenham apresentado um desempenho ligeiramente melhor nesse aspecto. Durante a pesquisa, os participantes foram convidados a refletir sobre uma questão bem direta: se as metas que eles tinham estavam descritas de maneira tão vívida, com detalhes, imagens, referências visuais, a ponto de poderem simplesmente mostrar aquilo para outra pessoa e essa pessoa entender exatamente o que eles estavam tentando alcançar. E o resultado chama a atenção. Menos de 20% das pessoas disseram que fazem isso de forma consistente. Ou seja, a maioria até tem objetivos, mas não consegue transformar isso em algo realmente claro, concreto e visual. E isso faz mais diferença do que parece. Porque quando um objetivo é descrito com esse nível de clareza, quando ele deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser algo que quase pode ser visto, as chances de alcançá-lo aumentam consideravelmente. Pessoas que escrevem ou visualizam seus objetivos dessa forma têm entre 20 e 40% mais probabilidade de chegar lá, em comparação com quem mantém tudo apenas no pensamento. É uma diferença relevante, principalmente quando você percebe que tudo isso começa com algo simples, como a forma de escrever. E é justamente aqui que a maioria das pessoas se engana, porque não basta escrever. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre anotar um objetivo e, de fato, construir significado enquanto você escreve. Quando você escolhe escrever, você não está apenas registrando algo que já existe na sua mente. Você está, ao mesmo tempo, organizando, interpretando e dando forma àquilo. É como se o pensamento, que antes estava disperso, começasse a se alinhar no momento em que encontra o papel. E na prática, escolher escrever é também escolher criar significado. Não se trata apenas de comunicar uma ideia, mas de compreender aquilo que você está vivendo, sentindo e pensando. Porque enquanto você escreve, você elabora a própria experiência. Por isso, escrever é uma forma de pensar. E é uma prática que nunca se esgota, porque ela acompanha a forma como você muda, aprende e evolui ao longo do tempo. Com o tempo, esse processo começa a moldar a própria mente. A escrita não apenas expressa quem você é, ela participa ativamente da construção da sua identidade. E isso não acontece só no nível racional. A escrita também influencia o seu estado interno. Quando você coloca em palavras aquilo que está dentro de você, algo começa a se organizar. O que antes era difuso ganha forma, e o que parecia confuso começa a fazer sentido. As próprias palavras que você registra passam a ser um reflexo disso. Elas mostram que houve um processamento, uma reorganização, uma adaptação. Em outras palavras, escrever não é só colocar para fora. É um sinal de que, por dentro, algo já começou a se ajustar. E talvez seja por isso que, ao escrever, você começa a perceber coisas que antes não estavam tão claras. Conexões aparecem, detalhes ganham importância e aquilo que parecia distante começa a se tornar mais concreto. Com o tempo,
Isso vai além do objetivo em si. A forma como você escreve começa a influenciar a forma como você se percebe, porque ao descrever aquilo que quer, você também está, de alguma maneira, definindo quem você está se tornando. Existe ainda um outro ponto que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como a escrita atua dentro de você. Aquilo que você cria fica mais forte. Quando uma ideia nasce em você, quando você imagina um objetivo, visualiza uma situação, constrói mentalmente um cenário, aquilo já começa a ganhar espaço. Mas quando você pega essa mesma imagem e transforma em palavras, algo diferente acontece. Você não está só repetindo o que pensou, você está recriando. Para escrever, você precisa voltar nessa imagem, ajustar detalhes, escolher o que entra e o que fica de fora, dar proporção, dar contexto. É como se você pegasse algo que era interno e começasse a reconstruir com mais precisão. E nesse processo, aquilo se fixa de um jeito muito mais profundo, porque não foi apenas visto, foi elaborado, foi reorganizado, foi vivido mais de uma vez. E isso tem um efeito acumulativo. Quanto mais você revisita, descreve, ajusta e escreve, mais aquela ideia deixa de ser algo distante e começa a fazer parte da forma como você pensa no dia a dia. Agora, quando você leva isso para outro nível, algo ainda mais interessante acontece. Não só com objetivos, mas com aquilo que você sente. Quando você escreve sobre algo que te incomoda, que te preocupa ou que ainda não está resolvido, você cria uma espécie de distância natural entre você e aquela experiência. Não porque ela desaparece, mas porque ela deixa de ficar girando sem forma dentro da sua mente. Ao colocar no papel, você tira isso de um espaço difuso e transforma em algo organizado, algo que pode ser observado, entendido, revisitado com mais calma. E isso muda a forma como você reage. Aquilo que antes tomava conta de você começa a perder intensidade, porque agora existe um lugar onde aquilo está guardado. E você não precisa mais carregá-lo o tempo todo. E aos poucos, aquilo que era só emoção começa a se transformar em compreensão. E quando existe compreensão, existe escolha. E quando existe escolha, existe direção. E quando você começa a escrever com esse nível de presença, algo muda de forma muito sutil no seu dia a dia. Não é imediato. Não é algo que você percebe de forma óbvia, mas começa a aparecer na forma como você reage às coisas. Situações que antes geravam uma resposta automática, quase impulsiva, começam a ganhar um pequeno espaço entre o que você sente e o que você faz. E esse espaço, por menor que seja, muda tudo, porque é nele que entra a escolha. Quando você escreve, principalmente sobre o que está sentindo, você dá nome ao que antes era só uma sensação difusa. E quando algo tem nome, ele deixa de ser tão dominante. Você começa a observar, em vez de simplesmente reagir. E isso se reflete em decisões simples do dia a dia. Uma resposta que você não dá no impulso. Uma atitude que você reconsidera. Uma escolha que passa a ser mais consciente. A escrita, nesse ponto, deixa de ser um momento isolado e começa a influenciar o seu comportamento fora do papel. Até mesmo tarefas simples, como organizar o que precisa ser feito no dia, têm esse efeito. Ao passar a escrever, você tira da mente aquilo que estava ocupando espaço de forma desordenada. Você organiza prioridades, dá sequência, entende o que realmente importa agora. E com isso, o foco aparece com mais naturalidade. Não porque você está se forçando a se concentrar, mas porque existe menos ruído interno disputando a atenção. A mente fica mais disponível, mais clara, mais direcionada.
E aos poucos, você começa a perceber que escrever não está só te ajudando a entender o que você quer. Está te ajudando a agir de acordo com isso, de forma mais consistente, mais consciente e, principalmente, com menos desgaste. Quando tudo isso começa a fazer sentido, a escrita deixa de ser algo pontual e passa a se tornar uma prática. E como qualquer prática, não precisa começar perfeita. Precisa começar possível. Se você quiser realmente usar a escrita a seu favor, o primeiro ajuste é simples, mas faz diferença. Desacelerar. Sempre que possível, escreva à mão. Não por obrigação, mas porque o ritmo muda. A escrita fica mais lenta, e essa lentidão te obriga a acompanhar o que está pensando. Você não só registra, você processa. Outro ponto é a frequência. Não precisa ser longo nem elaborado, mas precisa ser constante. Algumas linhas por dia já são suficientes para tirar os pensamentos da cabeça e evitar que tudo fique girando sem forma. Com o tempo, isso reduz aquele cansaço mental que vem do excesso de coisas não resolvidas. E existe um momento em que a escrita se torna ainda mais importante: antes de reagir. Sempre que algo te afetar mais do que deveria, experimente escrever antes de responder, antes de agir, antes de decidir. Colocar isso no papel muda a forma como você enxerga a situação. O que parecia urgente muitas vezes se reorganiza quando ganha forma. Em alguns casos, vale ir um pouco além. Escrever algo que você nunca vai enviar, uma conversa que ficou presa, algo que precisava ser dito, ou até mesmo uma forma de organizar o que você sente em relação a alguém ou a uma situação. Quando você escreve sem a expectativa de resposta, você se permite ser mais honesto. E isso, por si só, já alivia, organiza, dá espaço e compreensão. Com o tempo, você começa a perceber que escrever não é sobre acertar de primeira. É sobre revisar, voltar, ajustar, enxergar de outro ângulo. Esse movimento de se afastar e depois retornar para o que você escreveu desenvolve uma visão mais clara sobre você mesmo. E essa clareza constrói algo que não aparece de forma imediata, mas que sustenta tudo: confiança. No fim, a resiliência não surge em momentos extremos. Ela se constrói nesses pequenos movimentos, nas anotações do dia, nas decisões que você organiza no papel, nas palavras que você escolhe quando precisa entender o que está sentindo. Escrever é um processo em movimento. E quando você sustenta esse processo, mesmo que de forma simples, você começa a perceber que não está só registrando a sua vida. Você está, aos poucos, conduzindo ela com mais intenção. No final, tudo isso volta para um ponto simples. Você já entendeu que escrever muda o seu cérebro. Mas agora fica mais claro que não é o ato de escrever por si só que faz diferença. É a forma como você se envolve com aquilo que escreve. Quando existe presença, quando existe intenção, quando você realmente entra no que está colocando no papel, a escrita deixa de ser um registro e passa a ser um processo de construção, de pensamento, de clareza, de direção. E ainda mais, não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Se esse vídeo fez sentido para você, vale a pena assistir ou revisitar o vídeo anterior, onde você entende por que escrever já começa a mudar o seu cérebro desde o início. E se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aos poucos você vai percebendo que mudanças mais consistentes não começam com grandes ações. Elas começam com pequenas decisões, feitas de forma consciente. E às vezes, tudo começa com algo simples, como pegar um papel e escrever.